Necessário falarmos do privilégio que nós, gentios, entramos no projeto. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto quero externar a Deus gratidão pelo privilégio de tornar a Ebenezer mais uma vez e desta feita celebrar convosco os 17 anos, e Deus tem me dado o privilégio de que por alguns anos estar aqui, e quero agradecer Pastor Carlos, Pastora Helen, muito obrigado pela credibilidade, a confiança. Pastor Carlos foi um dos primeiros, ou a primeira vez que estive na América, 2013, salvo engano. Eu tive o privilégio de ministrar na Ebenezer, então faz parte da história. E em vossos nomes, quero agradecer a todo o ministério, composto de homens maravilhosos e, obviamente, a igreja. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida dos amigos, gostaria de citar todos, mas evangelista Milton, Alex, Pastor Robson,
da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2, ele motiva Abraão, e no versículo 3, ele diz o objetivo: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, olhe o objetivo de Deus, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então observe que o projeto não é simplesmente oriental, o projeto não é simplesmente em uma região, em um continente, mas é a toda a terra. O projeto igreja é instituído em uma visão transcultural. Então Abraão acredita no projeto. É a partir deste DNA que vai surgir a diferença. Todos que vão surgir do projeto original igreja têm uma nomenclatura: judeus, hebreus, o restante gentios. Quando nós analisamos o contexto gentil, quer dizer nações, todas as nações que não estão ligadas a este sangue, dentro de um contexto, e vocês hão de saber melhor que eu, estrangeiros, forasteiros, escravos. E você sabe que um estrangeiro não tem direito de filho, de cidadão de um país. O estrangeiro é forasteiro, é de fora, e está fora de todas as alianças e de todos os compromissos daqueles cidadãos. Direito zero. Então observem que Deus vai formar uma igreja em um único DNA, conhecida como filho. Então a partir daqui, Deus vai trabalhar neste projeto, a fim de colocar a igreja no Mediterrâneo, no meio da terra, para que todas as outras nações se voltem para ela, e por meio do comportamento dos judeus, igreja, se voltarem para Deus, porque por meio dos judeus ele vai se manifestar à raça humana de forma reconciliadora. Então vamos para Mateus capítulo 1, versículo 17. Veja o quanto Deus investiu no projeto Igreja Judeus. Quando nós vamos, diz Mateus, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi ao cativeiro, 14 gerações. Do cativeiro a Cristo, mas 14 gerações. Observem que Deus vai investir dentre os judeus em 42 gerações, com base no texto. Então começa por Abraão. Abraão tem a promessa de se tornar uma nação, e esta nação, obviamente, chamada igreja. Então a Bíblia traz o contexto que Abraão vem Isaac, Jacó. Jacó vai viver o que Deus disse a Abraão no capítulo 15, versículo 13 do Gênesis. Deus disse a Abraão que a tua descendência, ou a tua geração, ou o projeto, Gênesis 15 e 13, vai viver como escrava em uma terra que não lhe pertence. Disse Deus a Abraão: saiba que de certo peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Então Jacó agora vai viver este momento. Quando nós vamos para Gênesis 46, 26, vai entrar Jacó no Egito. A Bíblia diz em Gênesis 46, 26, que das entranhas do projeto igreja, do DNA de Abraão, que desce para o Egito, leiamos, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 almas. No versículo 27, o escritor vai juntar Jacó, José, Manassés e Efraim, totalizando 70
almas. Então, veja que de Abraão a Jacó, o projeto igreja só tem 70 pessoas. E isto, anos e anos se passaram, falando do projeto do DNA de Abraão. Então, eles descem ao Egito. A Bíblia diz que 400 anos se passam, e por um erro, por um agito, vai para 430 pelo agitar de Moisés. Então, com 430 anos aproximadamente, o projeto igreja, segundo os historiadores, já está com cerca de 3.600.000 membros para rumar ao centro da terra. Vejam que agora a igreja vai amedrontar. Agora o faraó, que estava em exercício, teme por não conhecer a história da igreja e se assusta pelo crescimento e quer parar o seu desenvolver. Temos que parar este povo que é perigoso. Se houver uma guerra, se voltarem contra nós, eles se juntarão aos inimigos e nós perderemos. Então o conceito de Faraó foi inteligentíssimo. Primeiro, vamos forçar o trabalho. Para quê? Para que os hebreus, homens, não tenham tempo de se relacionar com as mulheres. Qual é o objetivo? Se eles menos se relacionarem, menos hebreus nascerão, e com isso diminuirão. Mas a escravidão não parou o crescimento da igreja. É projeto de Deus e o homem não pode parar. Como ele não conseguiu, ele vai mexer no DNA. Então ele dá uma ordem para que as parteiras não deixem que os meninos homens nascendo sobrevivam. Isto é o decreto do rei Faraó. Porém, não conseguiu parar. As parteiras não deram conta de conter o crescimento da igreja. Então ele vai apelar, pastora Helen, para o contexto nacional. Está escrito no Êxodo que ele conclama que todos os egípcios que morarem perto de um hebreu e souberem que nasceu um menino homem, tem que jogar no rio, tem que matar, para a igreja, o projeto hebreu não crescer. Então agora, uma mulher hebreia engravidar, ela tinha que ter cuidado, porque não havia o conceito da tecnologia, de saber o sexo do menino antes ou ainda nos primeiros meses. Então, elas agora era arriscado. Nenhuma mãe queria arriscar o filho, porque se o vizinho ouvisse o choro e soubesse que era menino, o próprio vizinho tinha autoridade real de entrar na casa, pegar a criança e jogar no rio Nilo, sacrificando ao Deus do Nilo. Então é quando aparece neste contexto Joquebede, mulher de Arão, da descendência de Levi. E de onde vem Levi? Vem de Jacó. De onde vem Jacó? Vem de Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão. DNA original. Aí nasce Moisés. Quando a mãe vê que é menino, é belo, já vê, é um projeto de Deus. Este eu vou esconder. Ela esconde por conta que o vizinho poderia ouvir, mas ela só pode esconder 3 meses, porque agora não dá mais para conter. Então ela pensa, se é para jogar, para o vizinho vir e jogar no Nilo, eu mesmo vou fazer isso. Veja que ela abre mão do próprio filho para não ver o vizinho jogá-lo no Nilo. Faz um cesto, coloca o menino dentro e diz a Miriam, vai ver e vai acompanhando e me traz a notícia do que vai acontecer, porque como mãe eu não vou ter coragem de ver ele afogar no rio Nilo. Jogam o cesto no Nilo. Aí o próprio vento recebe a ordem de Deus de não levar para o alto do rio, mas levar o cesto para o balneário da filha de Faraó. Então a Bíblia diz que
que agora o cesto vai lá no meio dos juncos, digo eu, parar. E justamente naquele dia a filha de Faraó vem banhar-se. Quando ela chega com as suas moças, é hora de chorar. Ouve o choro do menino e vão buscar. Quando a princesa olha, o coração se apaixona e diz: eu vou ficar com este menino. Aí Miriam chega e diz: princesa, eu conheço uma ama hebreia, ela está alimentando com leite ainda, ela pode cuidar do menino para a senhora. Então ela diz: leva, pode olhar, é a primeira vez que uma escrava vai receber salário. Ou seja, ela diz: leva e diga a ela que eu vou pagar um bom salário para ela cuidar do menino. Então agora Faraó, que queria parar o projeto, ele mesmo vai financiar. Agora é ele que vai patrocinar o projeto Moisés para o crescimento da igreja. Aleluia. Só Deus faz isso. Por meio de Moisés, Deus vai conduzir a igreja ao centro da terra. O objetivo de Deus, veja que na alegorias de Isaías, profetizando futuramente, ele traz uma ideia. Isaías 41:19, ele diz no versículo 18, que Deus vai tornar o deserto em mananciais de água, em açudes. No versículo: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Para quê? Versículo 19, ele diz: plantarei no deserto o cedro e a árvore de sida, a murta e a oliveira, que é o símbolo dos judeus, a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Versículo 20, o objetivo: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Ou seja, uma alegoria: oliveira produtiva, símbolo de Israel, os judeus, no meio das outras árvores, as nações, para que todas as outras árvores olhem para a oliveira e saiba que foi Deus que plantou, foi Deus que criou, para que todas se cheguem a ela. Então aqui vai Moisés direcionar o povo à terra prometida. Quem já foi, obviamente, eu creio que a maioria em Israel, é um oásis no meio do deserto, está no Mediterrâneo, no meio da terra. Então Moisés vai conduzir e sai do Egito. Veja que o povo sai do Egito sem nenhum relacionamento com Deus. A partir só das pragas e da abertura do Mar Vermelho, começa a conhecer a Deus. Capítulo 24 do Êxodo, vem uma aliança. Versículo 3, resumindo: disse Deus a Moisés uma proposta. Então Moisés vem ao povo de forma condicional e dizer a proposta de Deus para os judeus: se vocês obedecerem, eu serei com vocês. O povo aceita, mata um novilho, e pelo sangue do novilho vem uma aliança. A aliança está feita. Então há uma aliança de sangue de novilho entre Deus e os judeus. Então vamos para o livro do Êxodo e encontramos. Saímos do Êxodo, vamos para Levítico. Já que tem uma aliança de sangue com os judeus, só eles vão ter direito. Gentios, escravos, não têm direito. Judeus, filhos, têm direito. Então observem que a partir daqui vem Levítico. Levítico é um ritual de aproximação, e lá há uma aliança íntegra de longevidade, uma aliança baseada no sal. Levítico 2, versículo 13, disse Deus que quando o povo, 2 e 3 de Levítico, 2 e 3, 2 e 13 de Levítico, desculpe, disse Deus: toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar o sal da oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Este sal era um memorial longevo, era um memorial de uma aliança. Por exemplo,
eu e pastor Carlos, eu tive o privilégio de comer em 2013 do sal do pastor Carlos e da pastora Helen. E o meu desejo era que ele fosse comer do meu sal, porque isso firmava uma aliança duradoura, porque o sal é perene, o sal é sal em todo tempo. Então na cultura existia, por exemplo, isso que eu estou dando exemplo, se nós fôssemos judeus, o ápice de uma aliança de relacionamento era celebrada pelo sal. Então eu comi do sal dele em 2013 e desejava firmar esta aliança se eu fosse judeu. Este ano que passou, é isso, ou foi este ano, eles foram em Maceió, comeram do meu sal, e aí eu, que judeu na época, eu diria a ele: agora vamos celebrar a nossa aliança. Comi do seu sal, o senhor comeu do meu. A aliança entre eu e o senhor, minha família e a sua, é indestrutível, é duradoura, baseada no sal. Então a gente mora muito longe, Maceió para cá vai dar quase 8.000 quilômetros, salvo engano, ou um pouco mais. Então vem o pastor Beto e diz para ele: Carlos, pastor, o senhor mora muito longe do Genival, eu não acredito na aliança de vocês. Ele não precisava explicar. Se ele dissesse há sal entre nós, calava o pastor Beto, porque o sal era o símbolo de uma aliança duradoura, inviolável. Então Deus faz uma aliança de sangue para poder se aproximar de Israel, e faz uma aliança de sal, em aliança de amizade, de interilidade, dizendo: não vai ser quebrada, vai durar para sempre. Mas esta aliança termina no capítulo 14 de Número, quando eles temeram os gigantes para tomar posse da terra. Aí Deus disse: esta geração não vai entrar na terra que eu prometi, exceto Josué e Caleb. Mas Deus não desiste. Pega a geração que saiu do Egito, de 20 anos para baixo, e as que nasceram no Egito, e faz uma aliança de novo. Aí vem Número 18, 19. Agora já é para nova geração. Número 18, 19. Aí Deus vai reavivar e vai renovar todas as ofertas alçadas das santidade que os filhos, veja que agora já tem os filhos, a nova geração de Israel, oferecer ao Senhor: tanto tenho dado a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal, o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. A aliança é renovada com esta geração entra Deuteronômio, segunda lei, segunda chance, capítulo 8. Deus renova a lei para não cometerem o mesmo erro que a primeira. Ela entra na terra prometida e vai terminar esta geração no capítulo 2, versículo 10 de Juízes, que diz que quando Josué morreu também os anciões. Capítulo 2, versículo 10 de Juízes: foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Morreram esta geração que eu falei, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Ora, era impossível esquecer. Faltou compromisso, faltou reconhecimento da história, porque em Josué 4:6 tem um memorial de pedra, justamente para a futura geração.
em terra estranha, mas a partir daqui, mesmo na Babilônia, eles voltam a cantar. Quero acreditar que na sequência, obviamente posterior, emendaram com o Salmo 138. Eu quero acreditar que aconteceu na Babilônia, porque eles não podiam cantar
a natureza. A natureza votou contra, ela não queria, ela não aceita. Por quê? Porque agora precisava ser enxertado em nós o sangue de Abraão. Para a gente fazer parte do projeto, o sangue de Abraão teria que ser enxertado em nós e nós sermos adotados por alguém. Por isso que Mateus 1:1, o que é que está escrito? Olha de onde ele vem. Mateus 1:1, genealogia, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, DNA original. Aí agora, para a gente entrar, a cruz simplesmente não resolvia. Aí Deus vai entregar por nós. Agora vai surgir uma cruz, rompendo a via cruz, para libertar os escravos, os estrangeiros e tornar os filhos. No Antigo Testamento você sabe que havia algo chamado jubileu. Salvo engano, 50 anos, salvo engano. Gentios e judeus, e nos dá o direito de filho. No terceiro dia, no alto da cruz, ele ergue os braços, naquele primeiro dia da sexta-feira, e brada: tetelestai, está pago, está consumado, Pai. A dívida foi paga, a trombeta é tocada, e agora o escravo vai ser livre, e Satanás que tomou a terra vai ter que devolver. O paraíso vai ser aberto para todos de novo. No terceiro dia ele ressuscita e garante a nossa adoção. Agora, depois da cruz e depois do sangue, olha o que aconteceu. Agora eu quero que você leia comigo. É a partir daqui que nós vamos entender a carta aos Efésios, quando Paulo adverte os gentios de Éfeso. Capítulo 2, só para você ter o sentido. E eu quero que você leia comigo, para você sentir a alegria, a emoção que eu estou sentindo aqui. Efésios 2:11, vai seguindo até o 19, a leitura da igreja. Leia comigo, a gente já leu o 11, repetindo, 1, 2, 3. Portanto, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados imundos, pelos que na carne se chamam puros, que eram judeus, pela circuncisão, feita pela mão do homem. Versículo 13, leia com voz forte, igreja, e enche o pulmão. Olha que coisa linda, versículo 13, por favor. Mas, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 14, porque ele, o qual de ambos os povos, entre judeu e gentil, derrubando a parede da separação que estava no meio. Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenância, para criar em si dos dois um novo homem, trazendo a paz. 16, e é pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17, vindo ele, evangelizou a paz para os que estavam longe, nós, e aos que estavam perto, os judeus. 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora olha o versículo 19, portanto assim, que já não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso quer dizer, agora eu tenho passaporte legal, agora eu tenho direito do céu, agora eu sou cidadão da família de Deus, agora eu estou dentro.
Olha para quem está ao teu lado e diga: eu não sou mais escravo, eu não sou mais forasteiro, eu não sou mais ilegal. Agora eu estou legal no céu, agora eu tenho o passaporte do céu. Aí agora, além do passaporte, além da legalidade, aí vem Romanos Gentios 8:14 até o 18. É lindo. Além de cidadã, vem coisas maiores, como a Raquel cantou. Aí Paulo diz aos gentios de Roma: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão. Só um instante, com todo respeito aos que estão nessa situação, mas alguns amigos vinham hoje me ver, mas disse: Bento, não vou não, que está perigoso, nós ainda estamos ilegal. O medo da ilegalidade, da escravidão. Aí Paulo está dizendo: agora vocês são filhos, vocês têm documento agora, não são mais escravos, receberam o Espírito. Não tenham medo, porque vocês não têm mais o espírito de escravo, para outra vez estarem em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16: porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17: se somos filhos, somos também logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí ele fecha dizendo: porque para mim, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não vão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada para a glória de Deus Pai. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Fica de pé, por favor. Cadê os filhos? Eu não vim aqui pregar chave de carro, até que eu queria pregar, mas eu vim mostrar a você o direito e o privilégio que você tem, que não pode se esquecer. Este foi o erro da igreja de Éfeso. Viveu o tempo de glória e queria se esquecer do privilégio que ele tinha. Por que eu digo? Porque hoje na nossa geração tem crentes, entre aspas, que já não querem viver mais o sobrenatural. Tem igreja que não se ouve mais línguas estranhas. Eu digo porque eu tenho amigos e pessoas da alta cultura teológica que me dizem: Bento, muda a pregação. A nova geração não quer saber mais de Bíblia nem de Pentecoste. Vai estudar coach, que é o que está dando dinheiro, porque você vai cobrar para pregar, vai cobrar entrada. Bento, você prega nos maiores trabalhos do Brasil, nas maiores convenções, e é verdade. Eu viajo 3 vezes no mínimo para fora do país a convite para pregar o evangelho. Aí eles dizem: tu, Bento, não precisa mais suar a camisa, não precisa mais falar línguas estranhas, tu já chegou no ápice. Então muda a mensagem para light, porque a nova geração não quer saber mais. Essa não é a nossa história. Eu digo: continue o que vocês continuam pregando. Eu vou continuar pregando Bíblia e Pentecoste, porque ainda tem uma geração viva que sobrevive. E eu louvo a Deus que no início do mês de junho de 2025 eu estou no 17º ano da Ebenezer, e aqui ainda dá para ouvir línguas estranhas. Aqui ainda tem uma geração cheia de Deus, não tem? Aqui ainda tem uma geração que veio celebrar o poder pentecostal da igreja. Deixa eu ouvir o barulho dela, deixa eu ouvir o barulho da noiva, da gloriosa. Saiba que é um privilégio nosso. Jesus ainda batiza, ainda renova.
Os meus olhos têm visto e os meus ouvidos ouvidos músicos que dizem que é mais difícil, mas é só conversa balela, porque eu tenho visto e ouvido músicos sendo batizados, falando em mistério e profetizando. Eu tenho contemplado uma geração jovem cheia de Deus, que não abre mão desse negócio. É o privilégio. Nós somos filhos, não somos mais escravos. Então, se você pode, se você quiser, olha para esse crente íntimo perto de você, para esse do mesmo sexo, e diga a ele, vá, olhe para ele, se você pode e quiser, diga, não quero nem saber, diga a ele, como você chegou no 17º ano, quero saber como você vai continuar. Diga, vou continuar cheio de Deus. Diga, me faz um favor, se depois dessa festa tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, dá um recado a ele, eu vou sair pegando fogo, que eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, e se é filho, tem direito. Então adora, 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 filho, que faz parte desta igreja. Soberano Deus e eterno Pai, a palavra que colocasse no meu coração eu preguei, e agora eu te peço, renova os teus filhos. Nós temos os privilégios, Senhor. A tua palavra diz, e nós lemos, que Israel foi endurecido para nós entrarmos, e enquanto o arrebatamento não vir, a hora é nossa, a vez é nossa. Então que esta igreja seja renovada, Senhor, que se o Senhor não voltar, este fogo continue aceso, estes obreiros, esta igreja continue cheio da tua presença, gozando do privilégio de ser filho e não ser mais escravo, gozando do poder da cruz e do sangue nas nossas vidas, que nos deu o direito do resgate. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa. Quem é batizado seja renovado agora, quem não é seja batizado agora, mas reage, reage, reage. É um direito teu, conquistado pela cruz e pelo sangue e pela cruz. Pra casa voltarei. Aleluia.